Felipe Melo e esse é o canal Metanoia. Seja bem-vindo! Bom, neste sábado nós trazemos uma entrevista mais do que especial para vocês. Nós estivemos com o pastor Leandro Salinas e com a jovem Lohane, do Ministério Metanoia. E foi uma entrevista sensacional, sem palavras. Eu não tenho o que dizer. Você tem que assistir e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, assim como falou conosco nessa gravação. Fique ligado, Deus abençoe. A minha esposa fechou aqui, que assim fica meio que separado e tá tudo bem. Estou aqui com o teclado. Amém. E até a cachorra está aqui do lado. Olha lá. A companheira de bagunça. Bom dia. Bom dia! Tudo bom? Tudo bem? E aí? Tudo ótimo. Então, beleza. A gente não se fala mais depois do retiro. O senhor conseguiu ir para os Estados Unidos? Então, vamos lá. A gente tinha marcado a passagem para o dia 3 de março, 3 de maio, né? A gente foi, no dia 28, a gente ganhou a residência, e aí depois a gente tinha marcado para o dia 4 de maio, para a gente poder ir. Aí começou o negócio da pandemia, e os voos, em aspas, foram cancelados. Eles deram... Não é que foram cancelados, eles diminuíram os voos. E até maio, até o começo de maio, fevereiro, março, abril e maio, eles tinham meio que dado uma diminuída e estava tudo parado. Ninguém estava indo. Aí depois eles voltaram a abrir e nós tínhamos que marcar a passagem. Só que quando nós pensamos, então vamos em junho, né? Porque nós precisamos pisar nos Estados Unidos para a gente poder pegar o Green Card. Só que quando nós fomos marcar a passagem, o governo Trump lançou uma portaria. E nessa portaria ele dizia o seguinte: olha, se você recebeu o seu Green Card, mas você ainda não pegou o seu Green Card, e seu Green Card veio de pai, mãe, que é o meu caso, né? Veio da minha mãe, então você não pode entrar por 60 dias. Por quê? Não. Porque o medo deles é que ao você entrar, você vai, em aspas, ocupar espaço de trabalhadores que estão lá. Então, se a economia não está tão boa, como é que eu vou trazer pessoas que têm o direito de estarem aí, mas eles já vão procurar emprego, porque eles estão dizendo que estão indo para aí para poder o quê? Se estabilizarem e seguir a vida. Então, isso foi feito no dia 21 de abril. 21 de abril? 21 de abril. 60 dias é maio e junho. Então, em aspas, eles têm até agora o dia 21 ou dia 23 de junho do próximo mês, para eles decidirem se eles vão estender essa portaria ou se eles vão tirar essa portaria. Quanto à portaria que tem agora, que eles estão impedindo voos de brasileiro e tal, não se aplica a nós, porque, na verdade, nós estaríamos indo como residentes. Mas a gente não pode ir por causa dessa portaria. Então, o que fica com a gente? A gente espera, só aguarda. Então, nós fizemos por fé, nós marcamos para o dia 9 de julho, e se até o dia 23, se eles liberarem, amém, aí a gente parte realmente para ir para o dia 9 de julho. E se eles estenderem, então aí nós vamos ter que ligar de novo, colocar dizer para... O bom é que, em aspas, dá para usar desculpa que não está podendo voar para lá. Se não está podendo voar para lá, eles têm que congelar a passagem e a gente não perde. Que é esse que é... A pessoa, você pagou tudo e agora não vai ganhar nada? É verdade. Então, essa que é a nossa... Essa é onde a gente está. Mas, de resto, nós temos o processo. O pastor Luiz Fernando pregou no domingo passado e foi uma palavra... Domingo, não, terça-feira. Foi uma palavra, assim, abençoadíssima, porque ela falava sobre entender o processo. E entender o processo é o mais, em aspas, é o mais difícil. Você falar para todo mundo, ó, descansa, vai dar certo, você vai conseguir, é fácil. É você falar. Mas você viver o processo e se torna até uma coisa meia, como é que eu vou dizer? É meio antagônica.
Porque você vê as pessoas, não, mas Deus vai abrir, Deus vai fazer, e não sei o quê, papapá. Amém. Mas esse não é o tempo dele fazer isso. E você vai ter que passar tudo aquilo que você vai ter que passar. Eu cito o Salmo 40, acho que é o 40, o verso 1, que é um começo de salmo, assim, que eu já falei que eu tenho várias discussões filosóficas com ele. Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Esse esperar, você tem várias maneiras de esperar, mas esperar com paciência é brabo, é complicado. Porque você não tem como lutar com alguma coisa, não dessa forma. E você precisa ter combustível suficiente para poder enfrentar, né, as condições daquilo que vão acontecer. Ou seja, como é que eu enfrento isso? Como é que eu passo? Eu estava falando, ontem, o pastor Anderson, o Anderson e eu, a gente brinca das vós, né? As nossas vós em si. As nossas mães também, mas as nossas vós, elas eram muito juntas. Círculo de oração, visita, não sei o quê. E a minha vozinha tá aqui, 88 anos. Então, ela tá dentro da casa dela, obviamente, não visita. Eu vou e vou assim, só pode tomar banho de cloro, né? Para ver se não faz nada. E aí, conversando com a minha mãe ontem, minha mãe falou: meu filho, deixa eu só dizer para você, tudo aquilo que você tem que fazer, você faça, mas de resto, quando chegar a hora de Deus levá-la, Deus vai levá-la e pronto, final. Entendeu? Então, ontem eu me preparei, fui lá conversar com ela, e aí nós falávamos sobre o tempo, né? E ela, assim como os antigos, né? Eles têm uma resiliência que é maravilhosa. Eles já viveram tantas coisas que eles entendem que a verdade verdadeira é que a nossa morada não é aqui. Nós não vamos viver para sempre aqui. E isso é uma coisa que, quando você fala para as pessoas, assusta. Não deveria assustar o cristão, porque aquele que crê em Cristo, na verdade, está se preparando para quê? Para ir com Ele, para estar com Ele. E essa não é uma realidade que todo mundo quer ouvir, mas é a nossa realidade. A nossa morada, o nosso lugar, não é aqui. Eu, na semana passada, eu traduzindo, eu tive um meeting, igual esse daqui também, e eu estava traduzindo a Heidi Baker. Eu não sei se vocês conhecem a Heidi Baker e o Roland, o esposo dela, que tem lá as missões em Moçambique. Eu faço parte de uma network de pastores, tal, de ministros. E o Brian Britton, que é o pastor que eu traduzo, tal, ele pediu se eu podia traduzir, eu traduzi. E assim, a maneira que Deus falou com a Heidi é poder, é autoridade, tal, aquele mover. Mas quando foi o esposo dela, eu fui tremendamente impactado com o que ele falou. Porque ele falava uma coisa que os pastores, não é que os pastores, mas que as pessoas não querem ouvir. Ele dizia: olha, não sei se você vai querer me ouvir. Porque o que eu tenho para dizer não é uma coisa que todo mundo quer ouvir. Porque o que ele disse? Que o plano de Deus é realmente que vem o avivamento. Como é que veio o avivamento para Moçambique? Ele está falando, a gente primeiro teve uma peste que matou não sei quanto, depois nós tivemos o comunismo, depois tem guerrilha para tudo quanto é lado, tem um bando de gente morrendo, nós estamos prontos para o avivamento. E o que é o avivamento? É todo mundo se preparando para estar com Deus. Eu falei, nossa, pai. Tem mais alguma coisa? Então, vamos dizer, Santos está pronta para um avivamento? Está começando a ficar pronta. Mas se não houver dores, se não houver perdas, você não está pronto. Porque é muito mais difícil você buscar a Deus quando tudo está bem do que quando a situação ela se torna adversa. Quando a situação se torna adversa, você entende que para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Você só entende o contexto dessa canção, você só entende o contexto dessa palavra quando você está nela. Você só vai entender isso daqui. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou. Você só entende isso quando você passa por isso. Quer que eu te diga mais? Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo.
novas sandálias para suportar o id. Suportar o id. Ó, quão formosos são os pés daqueles que levam o evangelho das novas. Será que a gente está disposto a fazer isso? Eu não sei. Eu não sei. E eu tenho temor para que o Espírito Santo esteja sempre trazendo isso vivo nas nossas vidas, nos nossos corações. Porque quando essa parte a continuação, eu já passei. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu já passei isso. Já passei sozinho, passei com família, fiz o caminho contrário, vim para cá. E quando pergunta para mim se eu vou voltar, eu digo, não sei, eu já me despedi. Todas essas coisas, eu já fundei. Essas coisas eu já fundei. Óbvio, elas são prioridades. Eu tenho que tomar conta da minha família. Eu tenho, graças a Deus, Deus abriu a porta de um emprego estável, onde eu posso estar. É essa estação que eu estou. Mas pode ser que ele mude essa estação. Então, nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos que continuar a acreditar em Deus, mas não de um fator teológico. Nós temos que ter a intimidade com Ele. Temos que entender que Deus continua no controle. Não é porque houve mais mortes que Deus não continua no controle. Não é porque as pessoas que estão ao nosso redor estão, de alguma forma, ficando doentes ou estão partindo que Deus não continua no controle. Quer dizer que Deus só continua no controle quando tudo está bem e quando as coisas não vão bem. Falando de espera, eu sempre cito, e esse é a passagem. Eu gosto muito quando fala de José. Eu acho José o cara 10. Acho José um cara 10. Mas dizer que eu gostaria de estar com ele nos momentos que ele passou é muito complicado. Porque ele ganhou uma capa, ele era o filho, vamos dizer, é o filho preferido. Por quê? Porque ele era o filho mais velho da mulher que seu pai amava, que Jacó amava. E a gente vai ler sempre sobre isso. Eu estava dando a cultura do povo judeu na antiguidade, costumes hebraicos, e era o costume, o filho mais velho da mulher que ele amava, da primeira mulher. Né? Então, era o filho especial. E José tinha os seus defeitos, como todos nós temos. Abria a boca demais, falava aquilo que não precisava. Ele sabia que os irmãos o tinham, né, em certo contempt. E fora outras coisas também, o pai usava para poder fofocar dos irmãos, para trazer, era o fofoqueiro da família, dedo duro. Mas Deus falava com ele, dava sonhos. E aí vocês sabem, ele vai, chega, os irmãos vão, e só dessa tentativa de assassinato já era algo assim para você dizer, pronto, chegou no final. Mas não, um irmão, porque Deus estava no controle. Luiz diz, eu amo isso, todas as coisas cooperam para o bem, todas. Exatamente. Todas, mas isso é difícil de viver, isso é difícil de entender. Mas eu perdi, mas atrasou, mas fulano não estava, o outro falou mal de mim, mas todas as coisas cooperam, todas. E aí vocês sabem, ele passa uma caravana, ele é vendido, ele vai parar na casa de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, ele tem um período de adaptação, ele se adapta, ele aprende egípcio, ele se torna, e a Bíblia diz assim, que Deus era com José. E ele estava maturando nesse processo. Ele chega num ápice, vamos dizer, poxa, tudo bem, meus irmãos me esqueceram, e em nenhum momento a Bíblia relata que ele diz assim que Deus se esqueceu dele. Só tem um momento. Mas ele diz assim, ele continua trabalhando, Potifar vê que Deus era com ele, abençoado, tudo que ele fazia tal. Passa o tempo. Chega a mulher de Potifar, a famosa. Aí ela vai, grita estupro, Potifar poderia matá-lo, mas não mata. Eu estou comendo um bando de coisa. E ele vai parar na cadeia. Não era uma cadeia comum, era a cadeia da Polícia Federal, onde estava um ex-presidente.
Era a cadeia, mas ele estava lá. E mesmo ali, ele se torna o chefe. Falava egípcio, ele já não tinha mais, como é que eu vou dizer? Ele olharia para onde? O pai achava que ele morreu. Os irmãos tentaram matá-lo. Potifar, que havia agido com graça e misericórdia entre eu e você, de olho naquilo que ele tinha, também o havia colocado na prisão. Então, só sobra uma coisa. Ele, na verdade, usa o dom que Deus havia dado para ele em benefício dos outros, não em benefício dele. Porque a Bíblia diz assim que ele, ao levantar um dia, ele vê os dois escravos que estão lá, os dois servos do faraó, e ele pergunta, por que se te cai um semblante? Já notou que é somente, vamos dizer, na situação pior, porque ele está preso, porque ele não pode sair, mas é aí que aquilo que Deus é a ele se demonstra. É aí que a graça e a misericórdia é demonstrada. Ele pergunta, o que está acontecendo com vocês? Por que os vossos semblantes estão caídos? Aí eles contam do sonho. E aí acontece a primeira metamorfose. Ele para de ser o sonhador para se tornar o intérprete de sonhos. Quem sabe um dos propósitos desse período que nós estamos vivendo aqui é para nos tornarmos intérpretes de sonhos. Não somente sonhadores, mas intérpretes de sonhos, imbuídos do Espírito de Deus, porque ele faz essa declaração. Acaso não são de Deus os sonhos e as interpretações? E ele interpreta. E quando ele interpreta nesse momento, é a primeira vez e única vez que você vai ver ele em aspas, pedindo para que alguém lembre dele. Ele vai chegar para o mordomo e dizer assim, olha, eu estou aqui injustamente, eu não fiz o crime que pratiquei, eu não deitei com ela, eu não fiz essas coisas, nenhuma dessas coisas eu fiz. E a Bíblia diz assim, e é nesse ponto que eu queria chegar, que a palavra de Deus diz que quando ele chegou, para nós, vamos dizer, o virar de uma folha. Espera aí um pouquinho que a cachorra acho que quer sair aqui. Espera aí. Pronto. Ai. Mas a Bíblia diz assim que para nós é uma virada de uma folha. Mas diz que ele, por 2 anos, esqueceram de José. 2 anos. O mordomo se esqueceu de José por 2 anos. E nesses 2 anos, o que ele fez? Ele se lamentou? Falhou. Ele continuou da mesma forma. Ele continuou da mesma forma. Ele agia da mesma forma. Ele acordava de manhã, ele fazia a sua refeição, via quem ele poderia ajudar. Mas ele continuou, ele perseverou da mesma forma. Sabe o que está faltando, talvez, para todos? Perseverança. Que era o que os antigos tinham. Pergunta para o Anderson, para o pastor Anderson, quantas vezes o avô dele não dirigiu o velho Correia? Quantas vezes às vezes não largou de determinadas coisas para servir os outros? E não era para servir o homem, mas para servir o propósito daquilo que Deus tinha reservado. Então, o que falta às vezes para nós é resiliência, ou seja, a capacidade de nos mantermos, ainda que nada responde, ainda que está silêncio. 2 anos. 2 anos não são 2 dias. E mais, ele não vinha de uma escala ascendente, ele vinha de uma escala descendente. Ele estava caindo, ele não tinha mais para onde ir. Se você assistir um filme, se eu não me engano, é José, A Túnica de José, o desenho do José, eles fazem uma cena muito linda, que não está escrito na palavra, mas quando ele cai ali no calabouço, se eu não me engano, ele planta, cai uma semente, ele planta essa semente. Uma árvorezinha. E quando... Isso. Essa árvore representa o sonho que Faraó vai ter. Faraó vai ter um sonho.
Mas que para que Faraó tenha sonho, 2 anos são necessários. E aí sim chega o momento, vamos dizer, da restituição. Ah, a restituição chega. Mas mesmo na restituição, você vai ser provado. Por quê? Porque Faraó enche a boca e diz assim: não, olha, eu ouvi dizer que você é o cara, você sobe, você desce, você levanta a mão, as pessoas são curadas, você tem uma palavra, você é o Jiraya, você, sei lá, é o Superman. Ele diz assim: acaso não são de Deus os sonhos? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a sua. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santos, alto mar me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, a graça me presente, meu prazer. encontrar prazer em meia dor, encontrar razão para sorrir, não para sorrir, mas para passar pelas provações, significa que o avivamento chegou, porque a esperança é Cristo. A esperança é Cristo. E aí vocês sabem, Faraó chama ele e tal, e entrega, em aspas, toda a autoridade, todo o poder que Faraó tinha, entrega na mão dele. A única coisa que ele diz assim: olha, quando eu estiver no trono eu sou Faraó, desce dali, você é o cara. Mas ainda não tinha terminado o processo. O processo não havia terminado. Por quê? Porque ele passa o ano da colheita, os 7 anos em que produziu muito, o Egito se torna abundantemente rico, porque ele vai, então, estocar alimentos, e chegam os anos da fome. E com os anos da fome, é quando, olha só, volta de novo full circle, volta de novo ao início. Os irmãos que tentaram matar voltam. Porque volta para ver se você está curado ou não. Quem lhe... Eu não gosto dos hinos que dizem que não é que eu não gosto, né? Mas que Deus vai matar os meus inimigos, Deus vai me colocar em posição de não sei o quê. Não, né? Sai dessa. Eu acabei de cantar aqui no Santo dos Santos. Só do fato de você entrar lá significa que você não estava cheio de si mesmo, você estava cheio de Deus. E a presença de Deus, ela não te ensoberbece, ao contrário, ela produz temor, ela faz com que você diminua, ela faz com que você queira pedir misericórdia. É diferente o contexto. E os irmãos vêm. E aí aquele desejo, o José que estava vivo, porque o José homem, ele aflora. Ele começa a brincar e ele queria, na verdade, matar todos eles. Mas a cena mais linda é quando, no final, ele manda prender todo mundo e pergunta: vocês ainda
tem um irmão? Temos um menor chamado Manassés, que ele não havia, Benjamim, que ele não havia visto. Era irmão dele. E aí ele diz assim, então, na verdade, aquilo que Deus havia falado através da minha boca era verdade. E ele não aguenta mais. Ele tira a sua coroa e ele se apresenta. Eu sou José, Ani Yosef. E olha, não fica apavorado vocês não vão matar vocês. Porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Meu, essa é a maior declaração que alguém pode dar. Foi para a conservação da vida. Foi para a conservação da vida. Quando nós encontrarmos o Senhor, nós teremos várias surpresas. A gente acha que a gente vai encontrar pessoas que talvez tenham um grande destaque. Quantas orações que foram ouvidas de pessoas que para nós não era importante. Pessoas que não apareciam, mas que estavam ali profundamente clamando e pedindo: "Oh Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia." O texto em Hebreus que fala da galeria da fé, o pastor Anderson já pregou sobre isso, Luiz também, fala daqueles cujos nomes não aparecem, aqueles que foram cerrados, aqueles que foram maltratados. A Bíblia diz assim, cujo mundo não era digno deles. Esses vão estar lá. Esses vão anteceder a muitos. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu entendo que o que Cristo está procurando, na verdade, é homens e mulheres que queiram estar mais perto, que queiram fazer... Eu calei minha tristeza, olhando nos teus olhos, e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos, não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, guio nos teus passos. Minha vontade apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu. Cordas de amor. Você me leva ao deserto para falar de amor. E deixa passar pelo vale para mostrar foi no meio da tempestade, pica o arco-íris, para me dizer, enfim, que a tua fidelidade não acabou. A fidelidade dele não acabou. Sabe, se nós verdadeiramente temos encontrado a Cristo, então nesses dias, obviamente que nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer. Eu não gosto de um coaching que existe, um coaching gospel, eu acho isso ridículo, porque toda ferramenta humana ela é falha em si mesma. Mas isso não tira de nós fazermos o que vem nas nossas mãos, fazermos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. A Bíblia diz assim que ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento. Mas nesse tempo,
Eu entendo que Deus está nos conduzindo a estarmos mais perto dele, a estarmos mais perto da nossa família. Eu estava falando aqui da minha esposa, dos meus filhos. E nesse tempo agora, nós temos passado bastante mais tempo juntos. E nós temos descoberto que nós realmente nos amamos no meio dessas loucuras todas. Nós somos muito diferentes, mas entendemos que essas diferenças é que nos completam. Nós não podemos ter muitas igual. Quem se atrai são os opostos, não os mesmos polos. E Deus está promovendo isso. Mas não é só comigo, eu creio que Deus está promovendo isso com todos. E como é que eu vou dizer? Essa nuvem vai passar, vai passar. Vai passar. Voltaremos da mesma forma que estávamos? Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que nós voltemos de formas diferentes. Que se continua fazendo online, que se faça online. Mas que quando tiver a oportunidade de orar por alguém, continuemos orando por alguém. Continuemos amando o outro, continuemos orando pelos outros, porque é o que podemos fazer. Continuemos ajudando os outros. Eu vi alguns vídeos do pastor, vocês foram, se não me engano, em hospitais e fizeram cultos e têm feito cafés da manhã, esse tipo de coisa. E é 10. É isso que se chama igreja. Todo o resto, tudo aquilo que você tinha, na verdade, era muita papagaiada. Agora, volto também a dizer, Deus está chamando a todos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Porque Deus está dizendo, olha, é o seguinte, eu estou aqui. O que é que vocês têm precisado? Não, Deus, a gente quer que o Senhor tire tudo, volte tudo do jeito que era. Não é bem isso. Ainda não entendeu. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos por aquilo que tu tens feito nas nossas vidas. Tá entendendo. Então, beleza. Vou dar mais um pouco. Vou derramar mais da minha unção, da minha graça. Nós temos esse tempo agora para nós enchermos as nossas alforjes com sementes. Quem produz música, que produza mais música. Quem ora, que ore mais. Aquele que jejue mais. Porque virão tempos, e eu creio que esses tempos estão chegando, em que nós usaremos todas essas sementes. E nós temos que estar prontos para poder sermos usados na presença de Deus. Para poder estarmos disponíveis para aquilo que Deus irá fazer. É isso que eu tenho meditado nesses dias. Acho que eu já falei demais. Não, Fale alguma coisa. eu só aprendendo. Me fez ficar chorando aqui. Nós estamos caminhando agora para 7 minutos para encerrar, mas, assim, eu já queria dizer que suas palavras vieram de encontro ao que eu estava lendo hoje no meu devocional. O devocional de hoje que eu estava lendo falava sobre isso. Quanto mais a gente se empobrece para que os outros fiquem ricos, aí sim nós somos ricos diante de Deus. Basicamente, o que o senhor falou hoje veio de encontro ao que o senhor pregou hoje aqui para nós. Não adianta a gente querer acumular riquezas e achar que nós vamos fazer tudo sozinho, porque não é esse o propósito do Senhor. Quanto mais a vida de José se esvaziava, mais ele sentia. E é maravilhoso o que o Espírito Santo faz. Pega uma palavra aqui de São Sebastião, de um devocional, e traz na boca do servo dele. Eu fico muito feliz por isso. E não tem como não chorar e agradecer a Deus, porque o Senhor é o que você falou. Deus está ligando as nossas diferenças e distâncias para que a gente venha viver um tempo novo com Ele, porque Deus, de fato, Ele está resgatando a nossa identidade. Eu estudei há um tempo atrás antropologia e falava mais ou menos isso, que quando uma cultura quer dominar a outra, ela vinha e ela suprimia tudo aquilo que a outra cultura era. E o mundo, ele vinha suprimindo, ele vinha oprimindo a cultura do céu. E nós cristãos estávamos paralisados muitas vezes nesse sentido. A gente absorvia aquilo e aceitava aquilo e vivia muitas vezes aquilo, mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja quem Ele nos chamou para ser. E para isso a gente precisa resgatar a nossa identidade. E a melhor maneira, a melhor ferramenta de se resgatar isso é da forma que Deus está fazendo. A gente lê que o povo de Israel constantemente se desviava e, infelizmente, era necessário que o Senhor lançasse nações estrangeiras contra eles para que eles se lembrassem
quem era o Deus que estava no controle. E toda essa situação que a gente vem vivendo, pastor, eu penso que seja isso, é o resgate de um propósito. Deus, ele tem um propósito que é nos levar para o céu, não é para viver aqui nessa terra com fartura, com bonança, com carros de última geração, celulares, televisões e casas bem aparatadas, mas é resgatar quem nós somos e quem nós vamos viver com Ele. É verdade. Não há nenhuma outra palavra que seja... A Bíblia diz assim que é o mesmo Espírito que testifica todas essas coisas. Ou seja, é o Espírito Santo, ele continua falando. Aquele que está com, vamos dizer, como diz o assembleano, aquele que está ligado no manto, no mistério, seja lá o que for, ele vai entender. Mas Deus continua falando a mesma coisa, ele não mudou. Nós é que mudamos. Nós é que, de alguma forma, a gente tenta se adaptar à cultura. Então, não, a gente dá um jeitinho. Não, a gente não faz. Não, a gente deixa para a próxima. Não, eu vou me proteger, porque se eu me proteger, eu tenho que guardar para mim. Mas não é essa a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que quanto mais você reparte, mais você tem. A verdade do Evangelho é que bem-aventurado os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos de coração. Tem que ter alguém para ter misericórdia. Mas é um ladrão, é um não sei o quê. Mas tem que ter alguém para ter misericórdia deles. Eu preciso desses contrapontos. Eu preciso, se não tem alguma coisa errada com aquilo que eu vivo. Se a luz que eu carrego, ela não serve para iluminar nada, então que raio de luz é essa? Não serve para nada. Jesus fala que se o sal, e a gente estava falando sobre sal na aula, e o sal, se ele não servia para dar sabor, ele só servia para quê? Porque quando gela, você joga sal para poder o sal não crescer, porque senão cria uma montanha, onde é que você vai colocar aquela neve toda? Então você pegava o sal e jogava. Quando a gente estava em Boston, em Massachusetts, quando Framingham, quando neva muito, eles jogam sal. Então você chega na rua, aquelas montanhas, às vezes eles jogavam para o lado e joga sal. Então aí ela não sobe, o sal não deixa com que ela suba. Mas você olhava aquelas montanhas brancas, ficava aquelas marcas, aquelas pedras todas pretas por causa do óleo dos carros, tal. E Jesus diz assim, olha, se o sal não serve para dar sabor, ele só serve para ser pisado. Se nós não servimos para dar sabor, então para que a gente serve? Só para a gente se reunir, cantar 3, 4, 5 canções, para a gente bater palma para alguém que gravou alguma música e dizer ó. Nada contra. Mas não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para anunciarmos o evangelho da salvação. Para dizer que, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde após mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Depois que a pessoa vem a ele, você diz assim, ele também disse mais uma coisa, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Quer segui-lo? Então vem comigo, porque eu estou seguindo ele também. E não significa que a gente é perfeito, ao contrário. Significa que a gente está sempre de alguma forma pisando na bola. Mas é essa caminhada, ferro com ferro, vai se afinando. E aí você vai entendendo. Nós estamos num tempo que as pessoas vão ter vontade de agora de finalmente estarem juntas. Mas não é para ver quem vai cantar, quem vai fazer o solo, quem vai cantar, quem vai... Nada disso. Só para estar junto. Fulano, que alegria, que saudade que eu estava de você. Já não me importava mais que você é meio desafinado, já não me importava que você chega tarde, que você chega cedo. Não importa que você falou de mim, eu só queria estar com você. Nós vamos chegar nesse tempo. Vamos chegar nesse tempo que essas coisas, elas vão, como é que eu vou dizer, serão meros detalhes. Deus preparou. E esse tempo, ainda que um tempo de perdas, vai ser um tempo de ganho. Porque a verdade verdadeira é, aqueles que partiram, ai meu Deus, eu vou falar, vão me comer o fígado, mas aqueles que partiram, que estavam no Senhor, descansam. Exatamente. É difícil dizer isso, né? E é difícil de ouvir, mas a verdade é, aqueles que partiram, descansam. E nós lá lutamos. O importante não é quem começa a caminhada, o importante é aquele que
termina a corrida. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Acabou nosso Não tempo. é uma palavra muito... Eu vou Como? encerrar aqui, mas a gente volta de novo, só para a gente finalizar. Vou Tá encerrar aqui e ótimo. já volto já, só um minuto. Tá bom. Falar para a Lohane aqui que começar o sábado chorando aqui. Eu falei que não tem nem como falar nada, assim, a gente só fica ouvindo e aprendendo e ouvindo. Muito bom. Eu tô com muitas vontades. A pastora Jerusa, a gente faz sempre uma vigília, né? De 6 em 6 meses a gente acaba fazendo uma vigília. A gente estava indo para a 9ª. E eu tinha marcado uma vigília, na verdade, tinha marcado com a Jerusa de ontem para hoje. A gente ia fazer uma vigília virtual, obviamente, não dá para juntar. A última que nós fizemos tinha mais de 500 pessoas das 3 às 4 horas da manhã. É bastante gente. Então, obviamente que não daria. Mas eu falei, vamos fazer uma vigília virtual. E aí, infelizmente, fica a Jerusa e o pessoal ficou todo mundo doente. Então eu falei, vamos deixar aí para junho, a gente deve ter um tempo. Mas eu estou com uma vontade de juntar a galera toda e sem assim, nós vamos cantar 4 e não vai cantar nada. Mais ou menos igual um retiro que eu tive com o Sebastião, que até hoje eu não sei qual foi o caminhão que me atropelou, mas atropelou todo mundo lá. Verdade. E é gostoso, porque o pessoal começou assim, você vai embora, você vai embora. Vou e volto. Não é muito bem o X da questão, mas Alisson tá prontinho para incendiar essa galera toda. E é muito gostoso porque eu vou nos lugares e aprendo. Eu vou aprendendo aquilo e as canções elas entram, elas ficam na minha cabeça. Naquele dia eu ouvi isso daqui. Holy, there is no one like, there is none beside. Open up my eyes in wonder and show me who you are and feel me in your love and lead me in your love to those around me. Aí, se não bastasse esse, ele ainda me cantou essa. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Seu Rubia. Aí eu falei assim, meu pai do céu. Ou então... Sedemos de ti, fomos atraídos pelo fogo. Temos sede, a chama que vem. Meu coração desejamos aqui. Isso. Eu saí naquele dia assim com todas essas canções na minha cabeça. E é engraçado, porque eu digo que é um tempo de maturação. É muito engraçado. Aí eu saio com as canções, aí eu tento pôr na sede, aí acabo não colocando nada. Aí daqui a pouco, no meio do nada, eu coloco a canção. E eu creio que Deus tem levantado essas coisas. Então, existem pessoas que elas têm essa capacidade de trazer o céu e manter essa atmosfera do céu, aonde elas estão. Alisson é uma delas. A gente tem aqui, eu gosto muito da Débora. A Débora tem essa capacidade. E eles tiram sarro dela porque ela dizem que ela, como é que é, ficar salinando por juntar uma canção na outra, uma canção na outra. Eu falei, não tá salinando não, ela só tá deixando o negócio acontecer.
eu creio que estamos chegando em tempos em que os ensaios são bons, passar as vozes são bons, mas a presença de Deus, essa é. Eu sei que isso acontece aí em São Sebastião e acontece algumas vezes aqui. Eu sei que há como é que eu vou dizer? Esta interferência do céu na terra. E eu estava dando aula, de novo voltando à aula, que eu estava dando CTPAV, e nós estávamos falando sobre os casamentos judaicos, né, em si, a celebração. E existe algo muito maravilhoso, que é realmente esse momento do noivo com a noiva. É algo maravilhoso. Eles começam a se preparar para o casamento um ano antes. O noivo começa a construir a sua casa um ano antes dele casar com a noiva. E ele faz um contrato com ela. Eles estão noivos, ainda não casaram. A festa dura 7 dias. É uma festa muito grande. É uma festa que ela é opulante, ou seja, mostra de opulência. Eles são tratados como rei e rainha. A noiva, ela vai ser adornada com brilhantes, com joias. Ela vai entrar no mikveh ou no mikvah, que é um banho que ela toma de purificação. Ela vai passar especiarias no seu corpo. Ela vai estar toda ataviada, toda vestida, preparada para aquele momento. E o noivo é que vai buscá-la. E ele busca usualmente da casa dos pais dela e a leva para a casa que ele construiu. Tem tudo a ver com o evangelho. A casa que ele construiu para que ela, a noiva, vá. E nesse aspecto, usualmente a festa é feita pela noite. Então, vamos dizer, as damas de honra, as meninas, elas vão com as suas lamparinas acesas, iluminando o caminho. E a grande loucura é porque 5 dessas noivinhas, elas não tinham azeite suficiente. E o noivo se atrasa. Ele demora mais um pouco. Ou que nós estejamos com as nossas lamparinas com reserva de azeite. A grande pergunta talvez seja, nesse tempo aqui, tem reserva de azeite aí? Tem reserva guardada? Porque nós precisamos saber se temos reserva de azeite ou não. Porque a caminhada pode ser que seja um pouco maior. Eu creio, tenho absolutamente certeza, que José não contava que ele passaria 2 anos preso. Posso contar para você também que do tempo que o seu Jó, ou seja, que na segunda vez que Satanás toca nele, na saúde dele, mas não tira a vida, ele passa muito tempo ali. Um homem que tinha tudo e de repente perde, ele vai perdendo. Vai perdendo. E para piorar a situação, dá 3 amigos chatos para ficar enchendo a paciência dele. Ele fica ali. 3 caras que, como é que eu vou dizer? Olha, você fez alguma coisa errada. Olha, você fez isso, você fez aquilo. E depois de talvez 20 e tantos anos, é quando Deus aparece para ele. Resumindo em miúdos, trocando em miúdos, faz uma série de perguntas, da qual Jó não tinha resposta de nenhuma, até que vem a declaração. Ah, eu falei daquilo que não sabia. Antes eu te conhecia, te ouvi falar. Mas agora, no meio desse redemoinho que está na minha frente, eu, com o corpo todo detonado, com todos esses anos, esses 3 amigos me enchendo a paciência, meus olhos te veem. Então Deus faz uma declaração maravilhosa. Olha, é o seguinte. Eu agora vou abençoar você. Não responde nenhuma pergunta. Interessantíssimo isso. Deus não responde nenhuma pergunta para ele, mas manda ele ir orar pelos amigos, para abençoar os amigos e muda. E se você acha que esse tempo de espera ainda é um tempo muito grande, imagine você ser Paulo. Porque Paulo persegue todo mundo. Paulo era o cara. O primeiro mártir que nós vamos ter, pelo menos que as escrituras relatam de Estevão, as vestes de Estevão são colocadas na frente do seu Saulinho. E quando ele vai pedir a carta para poder prender todos aqueles que faziam parte do caminho, quando aparece os trovões que ele cai da onde ele estava cavalgando, ele reconhece, ele diz assim: quem és tu, Senhor?
Oxi. Então ele não sabia? Sabia. Tinha alguma coisa ali. Ele não havia se revelado a ele, mas ele sabia. E o que Deus resume é o seguinte, cabra, tu vai sofrer pelo amor do evangelho. Já pensou? Era uma caminhada que ele sabia que não seria para cima, e sim para baixo. A força dele se aperfeiçoaria na excelência do poder de Deus. Ele se glorificaria nas aflições, nas chibatadas, nas perdas. Ah, você está sendo muito... como é que é? Que gosta de... você está sendo masoquista. Você está querendo sofrer. Não, 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 não. Você não entendeu. A opulência que as pessoas querem, a glória que as pessoas querem, ela é contrária com aquilo que Deus revela em si mesmo. Deus, de novo, entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. E isso é amor. E não tem como você explicar isso. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está nos levando a este período. E eu creio que coisas maiores, não sei, mas experiências maiores com Deus vão surgir nesse tempo. É isso que Deus tem preparado para nós. Amém? Amém. Pastor, minha imagem sumiu porque minha webcam deu um probleminha, mas finaliza orando por nós aí, por favor. Amém. 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 Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, agradecidos a Ti por tudo que Tu tens feito. E eu vou, Senhor Jesus, cantar algo que vem no meu coração. Porque, Senhor Jesus, Tu és aquele que inspira. Oh, Espírito Santo, Tu és aquele que inspira. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor para mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és Tu, Senhor, tão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso, maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és Deus sobre toda a terra e céu. Amém. Deus abençoe você, Deus guarde você, que Deus nos dê força, que aprendamos a encontrar em Deus a força que nós necessitamos para caminhar a cada dia. Que nós aprendamos a fazer o nosso altar, a tirar a cinza, acrescentar o pavio de novo que fumega, e acrescentemos que Ele possa acrescentar do seu azeite, para que o fogo não se apague, para que tenhamos sempre uma palavra vinda da parte de Deus, para abençoar a quem está do nosso lado, para profetizarmos o ano aceitável do Senhor, porque fiel aquele que prometeu, e a sua promessa é que Ele virá. Pode ser que nós encontremos o Senhor no abrir e fechar de olhos, como cremos aqueles que creem que quando Jesus voltar vai levar a sua igreja, como também pode ser que não haja mais dor, que ao fecharmos estes olhos aqui, quando abramos, já não estejamos mais aqui e descansaremos de todas as dores e estaremos com Ele. Yevarecha Adonai veishmarecha, Yaecha Adonai panav elecha veichuneika, e Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto. E o Senhor Deus tenha misericórdia de ti e te dê paz. Deus abençoe vocês. Eu espero que tenha sido um momento bom. E para mim foi muito gostoso. Muito bom. A gente está orando para que tudo dê certo na sua viagem. O Senhor, Amém. Não preciso nem falar, o Senhor é muito especial aqui para nós de São Sebastião. Uma bênção, uma bênção. E que cada vez mais Deus possa estreitar essa relação, ainda que a distância exista, mas é como o senhor falou, hoje a gente tem várias ferramentas que a gente pode estar conversando e trocando ideias, porque o senhor tem muita experiência, o senhor tem muita bagagem, Deus já fez muito na sua vida, e cada vez que o senhor fala conosco, o senhor pode ter certeza disso. Não é porque eu estou falando com o senhor, mas cada vez que o senhor ministra nos nossos corações, Deus, é o que o senhor falou do Alisson, eu falo do Senhor. Deus é contigo. E Deus te deu uma capacidade tremenda de trazer o céu até as pessoas. E que o Senhor continue te usando. Aonde quer que você vá, independente dessas coisas que às vezes acontecem sem a nossa programação e a gente não entende, mas é o que o Senhor falou. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Deus não perde o controle de nada. Deus continua no controle de todas as coisas e Ele preparou esse sábado para nos abençoar, estando presente no meio dessa celebração, através da sua vida, através da vida da Lohane, que vocês continuem sendo abençoados por Ele, independente das circunstâncias que venham ao nosso encontro. Deus, Ele continua ao nosso lado, nos guardando, nos direcionando. Eu posso agradecer a Deus pela sua vida. Só posso agradecer a Deus pela sua vida, pastor. Amamos vocês. Deus abençoe você, Deus abençoe o Lohane. Amém. Deus abençoe sempre. Um sábado repleto da presença de Deus. Que Deus continue te direcionando, que Deus continue te levando às pessoas como Ele tem levado. Levando ao encontro das pessoas que precisam ouvir, te levando a ser, sim, um intérprete de sonhos, um intérprete dos sonhos que muitas vezes deixa o sonho de lado para interpretar os dos outros e fazer com que os outros alcancem o objetivo deles. Pois assim, tu estás cumprindo o teu propósito, o teu chamado. Porque quando a gente deixa de lado o nosso sonho, não é porque a gente vai deixar de viver o sonho, é porque a gente vai estar sendo instrumento de Deus
para que os outros alcancem aquilo que Deus quer que eles alcancem também. Tu tem sido isso, intérprete de sonhos, um propagador da palavra do Senhor que faz com que os corações se alcancem, se cheguem ao Senhor. José fez isso, José foi isso, e Abraão fez isso também. Ele creu contra a desesperança, a palavra fala, e eu sei que muitas vezes a gente faz isso, a gente olha e não enxerga, mas o Senhor, Ele continua nos levando, nos impulsionando e nos fazendo viver o impossível com Ele. E nós vamos viver, nós vamos contar tudo isso. As gerações que estão aqui, as gerações que estão por vir. E lá na glória nós vamos se encontrar e vamos dizer, ei, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena os sonhos que se adiaram, valeu a pena os propósitos que Deus colocou na minha vida e eu não entendia, valeu a pena eu sair da minha parentela e ir para outro lugar, porque ali o Senhor me mostrou pessoas que estão caminhando no mesmo propósito que eu, querendo ir para o mesmo céu que eu, e mostrou mais uma parte da minha família. Deus é contigo, e cada vez mais eu entendo o que a palavra diz lá no Salmo 133, quão bom e quão suave, que os irmãos convivem em união, e que essa união cresça, que o Senhor apareça em meio a essa união que está sendo gerada nesse período. Aleluia. Glória a Deus. Hallelujah. I'll be able to speak it all. I can only imagine. Yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, eu ouvirei as preces, sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Vocês estão chorando por aí? Não sei o que acontece. É o efeito A sabe? gente chora e ri. Você não sabe muito bem. É um estado meio maluco, porque você está chorando, mas você está rindo. Mas você está rindo, mas você está chorando. Não sei. Já cansei de discernir essas coisas também. Eu sei que é muito bom. Obrigado pela oportunidade. Desculpa pela chatice. Mas é isso, é bom servir a Jesus. E até próximo, até breve. E aí a gente vai estar junto, se Deus quiser. Vamos. Amém? Beijo. Amém. Beijo. Até mais, gente. Foi vocês. Tchau. É isso aí, galera. Esse foi o canal Metanoia de hoje. Eu espero que você tenha gostado. O Espírito Santo falou fortemente comigo nessa entrevista.
e espero que tenha falado com você também. E o que eu posso te dizer é, seja como José, seja resiliente como José, persevere, continue adorando independente das circunstâncias, pois o seu Deus está no controle de todas as situações. Apenas creia, não perca a esperança. E ainda que o cenário possa parecer escuro e o futuro não esteja frente aos seus olhos, continue crendo, pois Abraão creu contra a esperança. Tá bom? Então, até sábado que vem. Não deixe de curtir o vídeo, deixar seu like, indicar para os amigos. Tudo isso nos ajuda na divulgação da palavra. Deus abençoe vocês.